Mesmo que eu vá, me atentar a algumas partes, a gente vai ter uma breve contextualização que vale a pena, não tem como perder essa breve contextualização. Então, o tema de hoje é Restaurando o Altar, a oração de Elias. Restaurando o altar, a oração de Elias. E o texto base é 1 Reis, capítulo 18 inteiro, que é de 1 a 46. Só que depois a gente vai se atentar do 36 ao 38. 1 Reis. 1 Reis 18, do 1 ao 46. A gente vai fazendo leitura intercalada, né? Que é um texto bem grande. Mas vai dar certo. 18 o quê? 1 até o 46. Vamos começar? Eu leio um, e tu vai o outro, e assim vai. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E Elias foi, como a fome era grande em Samaria. Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Certa vez Acabe disse a Abadias: Vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. De modo que dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias reconheceu, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu mesmo, Senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao Senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues teu servo Acabe para ser morto. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, aonde meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo ele: Aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. Mas agora me disses para ir até o meu senhor e dizer-lhe: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer a Acabe, ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Porventura não disseram meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi a 100 homens os profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os sustentei com pão e água? E agora me dizes para ir ao meu senhor e dizer-lhe: Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sigo, que hoje me apresentarei a Acabe. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, pois, manda reunir-se a mim e a todo o povo do Monte Castelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos. Escolham eles um e cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam.
e clamaram pelo nome de Baal, desde manhã até meio-dia. Ó Baal, respondei-nos. Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme é seu costume, até derramarem sangue sobre si. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo, aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou um novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem-lhe sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei o segundo, e fizeram a segunda vez. Disse ainda, fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que sou Teu servo, que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E Elias lhe disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, e lançaram mão deles, e Elias os fez descer o ribeiro de Quizon, e ali os matou. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo, sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu, e olhou e disse, não há nada. E então disse ele, volta lá 7 vezes. A 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Bom, é um texto bem grande, mas a gente tem assim a proporção do que aconteceu naquele dia, né? Foi um dia bem cheio, creio eu, e bem cansativo também. Assim, eu comecei a ler o livro de Reis de novo para eu ter uma base melhor, né? Para me ter certeza do que eu estava fazendo. Porque a gente percebe na Bíblia que depois de Davi, né? Depois de toda a situação que veio acontecendo, depois que Davi morre, aí vem Salomão, aí ele começa a pecar, aí vem o filho dele, aí outro rei é escolhido para governar o resto de Israel, e Roboão fica só com a tribo de Judá, né, que é a tribo escolhida, teoricamente, a tribo de Jacó. E aí, tipo assim, a gente encontra, já no capítulo 17, a primeira vez que Elias é mencionado no livro, que eu percebi, né? Que ele é mencionado, que ele prediz contra Acabe. E ele fala que não vai ter chuva até que ele fale de novo, né? Até que só... E começa o povo a idolatrar, começa a fazer o que eles já estavam acostumados a fazer, né? A idolatria já vinha sendo uma coisa que vinha sendo parte das últimas gerações. E eu creio que, tipo, para Elias foi uma coisa assim muito assustadora, né? Ter que sair do seu reino, ter que sair da sua casa, ter que ter um lugar desconhecido e ser alimentado por corvos, né? E depois disso a gente percebe que Jezabel faz como é que é o nome dele? Acho que é Obadias, né? Obadias fala que é ir contra os profetas, né? Tá passando até a novela agora, e a minha irmã sempre me pergunta umas coisas assim, eu fico, não sei, né? Uma coisa meio perdida, né? Não, acho que não foi assim, não foi dessa maneira. Só que a Bíblia ela retrata de uma maneira bem mais sucinta, bem
bem mais rápida, né? A história. E eu creio que Elias, né, ele é muito conhecido na Bíblia, principalmente pelo fogo, né, que desceu, e pelo tempo que ele fez com que não chovesse, e o tempo que depois ele faz com que chova novamente. E aí eu escolhi o tema Restaurando o Altar, porque a gente percebe que as atitudes de oração de Elias, elas são precedidas por algumas atitudes. A primeira é ele sair de onde ele estava, né, a zona de conforto, mas porque Deus manda, ele não sai por vontade própria. Ele não diz assim, hoje Deus, eu decidi que eu quero encontrar com Acabe e eu quero acabar com isso, acabar com essa guerra. Fazer com que o Senhor seja glorificado novamente. Não. Deus manda ele, né? No primeiro versículo a gente já vê. Depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias e no terceiro ano dizendo, vai e apresenta-te a Acabe. Então, acredito que no primeiro momento Elias tenha ficado, nossa, eu vou morrer, né? Daqui a pouco vai ter só o meu velório passando aqui. Porque Acabe me odeia, a esposa dele me odeia, o reino me odeia, porque todo mundo acha que não está chovendo por minha culpa. Porque eu sou o perturbador de Israel, né? Pensou ele. Mas não é isso que acontece. Ele chega, ele encontra Obadias, ele dá uma ideia do que ele quer, e Obadias já fica muito assustado, né? Porque Obadias está fazendo uma coisa muito boa, que é esconder os profetas. Só que você imagine 100 profetas escondidos dentro de 2 cavernas. Eu estava lendo sobre, e alguns autores eles usam o termo prisioneiros, porque eles são alimentados com pão e água. E na Bíblia, toda pessoa que é alimentada por pão e água é prisioneira. Então, eles não estavam sendo tratados só como fugitivos, mas sim como prisioneiros também, porque no momento que eles saíssem, eles seriam mortos. E aí a gente começa a ver nessa história, e a gente percebe que Elias, além da primeira atitude que ele tem em relação ao povo, que é no verso 30, ele diz assim, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Então, a primeira coisa que ele faz é restaurar um lugar que já tinha sido destruído há muito tempo, que nunca mais tinha sido glorificado, em que Deus não estava mais presente, porque antigamente o que fazia um Deus estar presente no lugar eram os altares que eram construídos a ele, né? Por mais que Deus não seja um Deus visível, e nem um Deus que seja colocado em imagem, em estátuas, era isso que o povo imaginava, creio eu. E quando você restaura um altar, como ele fez, que ele colocou as 12 pedras, que significavam as 12 tribos, você pensa logo em união. Né? União de uma coisa que havia sido quebrada ainda em Salomão, que Deus promete que vai dar uma das tribos para ser governada pelo filho de Salomão, em nome de Davi ainda. Então é uma coisa que vai sendo destruída, mas que Deus vai arranjando novos precedentes para que isso aconteça. Então, a primeira coisa em relação às atitudes de oração do profeta é a edificação do altar, que a gente já falou. E a segunda é a aproximação dele ao Senhor, né? Porque, por mais que Elias tivesse toda uma autonomia, você imagina o cara fez parar de chover, né? Imagine chegar alguém aqui e dizer assim, não vai chover por um bom tempo. Você fica, meu Deus, né? Imagina que será assim com o anticristo. Muitas pessoas vão ficar maravilhadas. Né? E com Elias as pessoas não ficaram maravilhadas porque aquilo fez mal a elas, teoricamente. E Elias, ele faz tudo isso, chega para pedir a Deus que se manifeste, mas antes disso, ele se aproxima de Deus. Né? Alguém leu o versículo 36? À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu céu, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Então, antes dele glorificar e dele fazer tudo o que ele fez, ele faz uma questão que é se aproximar de Deus, mas reconhecendo quem Ele é. E muitas vezes eu acho que falta isso muito na gente, esse reconhecimento de quem eu sou. Que eu não sou a maravilhosa, não sou isso, eu não sou aquilo. Eu sou serva de Deus e eu preciso me reconhecer enquanto isso. As pessoas falam muito, eu até fiquei pensando, né? Tinha um rapaz atrás de mim no ônibus e eu tava com a Bíblia na mão. E aí começou a tocar uma musiquinha, né, que as pessoas dizem, ai, do mundo. E eu tava cantando a música com a Bíblia na mão. E eu fiquei assim, que tinha uma senhorinha assim, né, olhando. Eu fiquei, será que as pessoas ficam pensando, né, nessas horas? Será que elas pensam assim, ai, meu Deus, tá com a Bíblia na mão, vai ser bem queimado por Deus. Então, vai muito desse sentido. Elias, por mais que ele tiver... Eu sempre conheci Elias, não por ele ter só jogado fogo, o fogo do céu ter descido, mas também pela viúva de Sarepta. Vocês lembram dessa viúva?
Sim. né? E quando o filho dela morre, ele fica muito, tipo, muito abatido, né? A Bíblia fala que ele fica, Senhor, eu vim para casa dela, é como se eu tivesse atraído maldição para casa dela, né? Faz com que o menino reviva e essa coisa, e se deita sobre o menino. E a Bíblia fala muito disso, dessa provisão que Deus trouxe a Elias. Primeiro com os corvos, depois com a viúva de Sarepta, e agora com fogo, né? E Elias, ele tinha convicção de quem ele era. Ele não tinha grandes pretensões. A Bíblia não fala que ele era um homem que era rico, um homem que tinha grandes bens. A Bíblia não retrata nada disso. A Bíblia retrata a vida de um homem que sabia quem ele era, que se reconhecia como tal, e que por isso Deus fazia aquilo que ele pedia em oração. Então, depois disso, a gente vê o capítulo, versículo 37. Lê para mim, Rafael. Respondei-me, ó Senhor, respondei-me, para que o teu povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, a terceira coisa que na atitude de Elias, né, após tudo isso, essa questão de se aproximar de Deus, primeiro restaurar o altar. A terceira coisa é a fé que ele tinha que Deus o responderia. Ele não ficou em nenhum momento duvidando, tanto que a gente vê que antes ele ainda faz aquela zombariazinha, né, no verso 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. E pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, ou talvez esteja dormindo. Então, essa questão de você saber que o outro Deus não é o seu Deus, e você saber quem é o seu Deus também é essencial. Porque você ter fé e convicção é uma coisa assim... Eu sempre fico muito maravilhada com a minha mãe. Ela tem uma fé que eu fico, meu Deus, eu quero ter essa fé também. Né? E fé é uma coisa tão pequena, e às vezes a gente sempre diz assim, precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Gente, a gente não precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda apenas. A gente precisa ter convicção de quem é o nosso Deus. E aí, o Jonathan, semana passada, falou uma coisa que eu fico pensando, né? A gente fica sempre esperando que venha alguém de fora falar que Deus está falando isso, que Deus está falando aquilo. E a gente não procura a Bíblia. A gente não procura os nossos. A gente sempre fica esperando uma voz do além, que muitas vezes nem é Deus que está realmente usando aquela pessoa. Talvez até seja, só para você ter um toque, né? Sim. Mas às vezes não é. E a gente fica nessa coisa de, não vou ler a Bíblia porque o profeta vai me dizer, né? A irmã fulana de tal das visões vai vir aqui em casa um dia desses. E eu sempre fico, meu Deus, a gente perde tanto tempo em tantas coisas. E aí depois a gente vê essas três atitudes de oração do profeta, a gente vê os resultados da oração, né? Os resultados de uma oração eficaz. Uma oração feita com fé, uma oração feita com reconhecimento de quem você é e de quem Deus é também. Que é no verso 38, que é a resposta de Deus. Alguém lê para mim, por favor. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Então a primeira resposta que a gente vê é essa, né? Deus fazendo aquilo que ele pediu, não porque Elias era o supremo, mas porque Deus reconhecia o filho que ele tinha, né? Eu lembro que, eu não sei se foi o João, até que me ministrou uma vez sobre o Jó, e ele fala que não foi o diabo que mencionou Jó, foi Deus que perguntou, né? Perguntou quem era Jó, foi tu. Não sei se foi eu, não lembro. Não, eu vi uma ministração também a respeito disso. Pois é, a Bíblia, a gente sempre tem aquela coisa de que foi o diabo que chegou diante de Deus e falou assim, Jó, e não sei o que, começa a falar Jó. Não, Deus pergunta, observaste tu o meu servo Jó, né? E aí tem toda essa questão, Deus saber quem você é também. Saber através da sua oração que você tem consciência de quem Ele é, e por isso que Ele vai fazer não as tuas vontades, mas aquilo que vai fazer com que o nome dEle seja glorificado. E aí a gente vai para o verso 39. Eu vou transferir muito. É água. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então vem essa questão, o nome do Senhor ser glorificado. Toda oração, ela não tem que fazer as minhas vontades. Não é porque eu estou pedindo a Deus, que Ele está realizando o que eu quero, que ela só está fazendo a minha vontade. Toda oração ela tem que ser feita no sentido de glorificar o nome do Senhor, né? De glorificar e fazer a vontade dEle. E Elias conseguia isso. Eu parei a ministração aqui no meu caderno, porque eu achava que não tinha mais muita coisa para se falar, mas quando você percebe que depois ainda vem mais resposta à oração de Elias, que vem a chuva que Deus já tinha dito, né? Que Deus já tinha colocado. E ele ainda faz com que o rei, né, reconheça que Deus é Deus, são outras questões.
né? A Bíblia vai continuar falando ainda de Jezabel, vai continuar falando, né, das ameaças que ela faz a Elias, mas ela fala principalmente da chuva, né? E a chuva, quando ela cai, eu sempre penso na chuva como uma questão de bênçãos mesmo. A chuva, ela vem no sentido de trazer bênçãos. Você imagina um povo que estava 3 anos sem chuva, com seu animal morrendo, com as pessoas passando necessidades mínimas, né? Que Obadias não estava andando por aí só por andar. Ele estava andando por aí atrás de relva, atrás de mato mesmo, para os animais continuarem a comer e eles não terem a necessidade de matá-los. E aí nós vamos ler o versículo 43 em diante. A gente vai reler de novo. Eu vou ler para vocês. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Israel. Então, esse reconhecimento de Deus, mostrar que estava o tempo todo com Elias, né? Mostrar que nesses 3 anos, primeiro que ele não foi afetado por nenhuma necessidade, né? Elias não passou fome, Elias não passou sede. Né? Quando o ribeirão secou, a primeira coisa que Deus fez a Elias foi mandá-lo ser cuidado por uma senhora. E depois, quando ele volta, nessa questão de reconhecimento e dessa oração diante do povo, e principalmente a reestruturação do altar, porque altar significa que Deus está ali. Sim. Então, gente, é isso. Viu como eu consigo? Olha, a gente